Pessoal, agora vamos falar do estudo de SWOT e cluster. SWOT, encurtamento do impulso, e cluster. Cluster, traduzindo do inglês, quer dizer o quê? Vou falar para você agora. Tá aqui, ó. Cluster, aglomerar. Então, candles aglomerados ou barras são chamadas de cluster. A gente não escuta muito isso por aqui, o pessoal do Tape Read que fala porque tem um gráfico de cluster. Mas esse conceito é o cluster em relação às barras ou os candles. Deixa eu pegar aqui o point fix e vamos fazer uma análise rápida sobre isso para a gente poder dar continuidade. Mas é muito importante entender o conceito que eu vou passar agora para vocês, porque são dois conceitos aqui no gráfico, como eu falei, tipo um estudo de caso. Depois eu vou fazer um outro estudo de caso e depois eu vou colocar o Market Profile para a gente poder filtrar cada vez mais nossas entradas e saídas, ok? Então vamos lá. Eu botei nível de volume. Primeira coisa que você precisa colocar, independente da sua plataforma, eu aconselho você colocar um nível de volume, independente se você usa o Wave e Result ou não. É ideal que você coloque o nível de volume, porque mesmo a coloração das barras, elas podem ser diferentes do que o volume está te informando. Então o ideal é que você não fique no setup da barra colorida, você esteja olhando o volume e ver se realmente aquele volume interfere, é um volume violento para aquele ativo. Lembrando que cada ativo vai ser um tipo de volume e cada tempo gráfico vai ser um tipo de volume também. Vai ter uma média de volume para cada tempo gráfico. Um exemplo, um minuto bate 1 milhão, se eu não me engano. Nos 5 minutos já vai mudar, não vai ser mais 1 milhão, vai ser mais. Então você tem que ter essa informação. Aqui no MetaTrader eu coloquei o Better Volume. Esse indicador é um Better Volume, ele é colorido, mas a coloração dele é para me ajudar a identificar barras de volume elevado, mas a minha tomada de decisão é referente à minha linha de marcação horizontal, beleza, pessoal? Então eu tenho aqui no MetaTrader tem uma marcação, no Profit outra e no Trade outra. Provavelmente eu vou deixar para vocês aí um link. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas como a gente está aqui dentro do treinamento, eu devo ter um link com PDF. No final eu coloco um PDF, que eu não esqueça, mas se eu esquecer, me cobra na hora. Deixa no link aí embaixo do vídeo falando: Eduardo, cadê a marcação de volume? Mas eu vou falar aqui já de cara. No MetaTrader eu deixo 2.500, 5.000, 7.500 e 10.000. Como funciona? 2.500 é volume irrelevante, 5.000 já começa a ficar interessante, então eu marquei de laranja. 7.500 é muito interessante, quer dizer que é alto volume, e 10.000 é volume elevado, volume de checkout e volume climático. Lembrando que o volume climático, ele pode dar o volume climático e depois seguir em barras de menor volume. Isso a gente já viu bastante lá para trás, nos contextos de mercado, mas vamos continuar vendo. Beleza? Então vamos lá. A gente não sabe aqui para trás se tinha um suporte, se não tinha, o que era, a gente não sabe, mas vamos fazer a leitura desse contexto aqui. Levando em consideração que a gente está no estudo também de volume já junto com o preço, o mercado vinha de uma queda, dessa queda, a gente estudou isso, então que você tinha um range e o mercado rompe a linha de sobrevenda, rompeu a linha de sobrevenda com volume elevado, no 7.500. Depois o mercado não consegue fazer nova mínima. É bem parecido com o estudo que a gente fez no último vídeo, mas não é o mesmo estudo, porque o mercado ele é parecido, mas não é igual, ok? Então vamos lá.
Depois o mercado fez duas barras medianas com baixo volume. Você vê que o volume não passa dos 5.000, que é o volume que eu falei que para mim eu considero um volume importante. O mercado fez uma barra estreita, vou marcar aqui, ó, uma barra estreita com com muito pouco, né? Com pouquíssimo volume também. E a gente considera o short é o que? Encurtamento do impulso. Então o mercado deu essa puxada, depois ele faz esse fundo, faz essa mínima aqui bem próximo da barra larga e não consegue fazer novas mínimas. Então o mercado depois rompe, ainda está dentro da barra larga, beleza? Está dentro da barra larga, mas o mercado faz essa rejeição, ele rompe esse cluster, ele rompe o cluster com um volume em relação ao outro dobrado, tem o dobro do volume anterior, ok? Faz uma barra sequencial com um volume já que bate nos 5.000, que é esse aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, esse volume, beleza? Então a venda secou nesse momento, a venda seca e dá frente ao movimento de possível alta. A gente não sabe se vai subir. O mercado faz o fechamento do gap, aqui ó, topo, fecha o gap para quem entrou e coloca o stop ali. Depois o mercado vai testar o topo. Beleza, pessoal? Quando ele vai testar o topo, ele chega lá com volume alto. Aqui, ó. Volume altíssimo. Provavelmente esse volume aqui. É o volume que dá origem. Aí acontece a mesma coisa, porém do lado oposto. Ele faz uma máxima, faz um segundo candle com um volume menor, o terceiro é uma barra estreita com um volume menor ainda. Então ele configura um novo cluster. Se você comprou aqui, você identifica esse movimento, você já pode zerar, porque você saiu de um cluster até o outro cluster. Beleza, pessoal? Depois a barra, o mercado fica andando de forma lateral e faz uma barra climática. Essa barra climática, nessa condição, ela tem uma condição de checkout. Por que checkout? Porque o cara que acreditou que o mercado voltaria a cair foi estopado, e o cara que acreditou que o mercado ia subir foi estopado. Então isso daqui é a famosa chacoalhada. Ele chacoalha o mercado para, se você não for ágil, ele te tira do jogo e você não tem tempo de entrar de novo. Porque tem gente que toma o stop, mas já entra de novo na operação e não quer nem saber. O cara identificou que era um checkout, ele espera, o mercado não perde mínimas, o mercado fica segurando aqui no topo, então o cara consegue ter a visualização aqui, ó. Aí ele faz essa leitura desse cluster, o mercado faz um candle largo, vamos lá, um candle largo com volume elevado, faz um segundo candle com volume elevado também, e no terceiro candle ele faz um candle estreito que para no meio com baixo volume. O quarto candle também, então aqui tem uma configuração bem bonita de um cluster, fechamentos bem próximos um do outro, até a hora que o mercado rompe o cluster. O mercado rompe esse cluster com esse candle aqui. O volume não é muito elevado, mas depois ele dá continuação no movimento. Não vou dizer que é uma operação fácil de pegar, mas para quem consegue entender, só esse movimento aqui, ó, só esse movimento aqui, quando ele não dá continuidade para romper e o mercado começa a fazer o cluster, você pode comprar esse rompimento com stop aqui embaixo, esperando novos alvos. Aí você tem que saber onde que é o seu alvo. Então o mercado dá continuação na tendência, beleza? E vai fazer um novo cluster lá em cima, junto com o SOT, cortamento. Então ele tem essa barra, ele faz essa barra, e
faz essa barra, faz um outro trustezinho na barra ali, ó. Falso rompimento. Quem compra aqui fica enrolado. E esse é o intuito desses movimentos mesmo. Prender quem está confiando no movimento que vai para um lado e o movimento vai para o outro. Beleza? Então vamos ver o volume dessa barra. Era um volume, beleza, 7.500, volume forte. Só que o que a gente identifica? Volume forte em rompimento é uma coisa, ó, aqui era um volume forte. Cadê? Aqui ó. Isso aqui é um volume forte. Caramba. Só um minuto, pessoal. Foi mal. Lá. Aqui. Vamos lá, pronto. Isso aqui era um volume forte. Beleza. Isso aqui era um volume forte. Ele rompeu esse range aqui e foi embora. Tanto que os candles foram candles nessa condição. Volume forte. Quando o volume forte já está num ponto que o mercado andou, igual eu falo nas outras aulas, daqui até aqui, um range significativo, fica complicado para você querer entrar ali. Então você já tem que estar olhando para o lado contrário do mercado. Ah, tem que fazer isso? Tem, cara, tem. Você precisa começar a trabalhar as duas possibilidades, logo, lógico. Mas comprar esse rompimento aqui você não vai comprar. Você pode esperar um pullback para entrar, alguma coisa desse tipo. Mas comprar esse rompimento aqui, não faça isso. Ok? Você quer entrar, você vai esperar um pullback para você poder entrar. Beleza, dito isso então, aqui também, da mesma forma que nós tínhamos esse canalzinho que ele rompeu e configurou região de sobrevenda e fez o cluster, aqui ele rompe um canal de sobrecompra e faz o cluster. Lembrando que o nosso estudo ele fala que o ideal é que você espere romper, você esperar romper o lado oposto do canal, que seria a linha de tendência, para você poder fazer a operação. Mas se você vê uma venda ou uma compra climática nessa condição, você pode startar a sua venda no cluster. Lembrando que o seu alvo vai ser a linha de tendência do canal, né? Porque você não sabe se vai romper ou não. Aí vai da sua leitura e do que você achar melhor. Beleza? Tá, mas como assim? Não entendi. Tá, você identificou esse padrão. O mercado ficou trabalhando aqui dentro. Ó, barras sem volume. Barras sem volume. Entra essa barra aqui com volume. Essa barra com volume é uma barra de venda. Você acredita que esse padrão aqui agora ele faz esse fechamento? Então você tem a sua venda pregoada, vai pegar esse movimento. Ah, mas esse movimento é pequeno, só quero se for até aqui. Aí o nome disso é gerenciamento de risco. Você vende, coloca o stop ali, faz parcial aqui, stop no zero. E se o mercado andar, você vai ganhar. Se o mercado voltar, você não ganha mais. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Depois o mercado faz esse clusterzinho aqui também. Não marquei. E eu marquei esse SOT, encurtamento também, porque o mercado vem fazendo. Cadê? Vamos pegar aqui. O mercado vem testar o topo, fazendo aqui, ó, máximas, porém alinhadas, né? Lembrando que aqui, olha só como é interessante. Aqui a gente já tem uma referência, a gente tem esse topo, correto? Aqui a gente não tem referência. Então você vai falar, aqui também estava fazendo um SOT. Pô, beleza. Primeiro, não rompeu aqui para te dar o gatilho da venda. E segundo, aqui não tinha referência. Se você tivesse, beleza. Você podia falar, pô, Eduardo, tinha referência aqui sim. Ah, mas aqui você não tem. Aqui você tem essa referência que melhora o seu ponto operacional. Beleza? Então o mercado rompe. Você não vai vender porque o mercado está batendo aqui no topo. Porque isso é price action baseado... não vou dizer em achismo, né? É achismo que você acha que vai parar ali. É diferente quando eu falo do fechamento de gap, porque, na minha opinião, e estatisticamente, fechamento de gap é uma operação que acontece muito e o mercado já perdeu o seu nível de suporte, então é mais claro esse tipo de operação.
beleza? Aqui, o que você poderia fazer, se você levar em consideração o fechamento de gap, seria que aqui, ó, fechou o gap, então beleza, entrou, comprou, vendeu ali, beleza? Mas não pelo fato de estar testando um topo, ok? Então tá, porque você tem essa visão, não é assim, tá fechando o topo ali, eu vou apregoar. Voltando, o mercado faz essa barra, vamos ver se ela é uma barra de força ou não, levando em consideração que também o horário tem, aqui ó, fez uma barra acima da nossa barra de 5.000, depois que testou um topo, depois que perdeu o SOT, então essa barra aqui, ela te dá essa condição de venda, ok? Aí tem gente que vende aqui, como eu disse, o mercado já andou, aqui é um fundo, aqui é um outro fundo, você não pode querer vender essa barra de força. Se você não vendeu essa barra de força, se você não entrou no meio dela, ou no meio, ou quando ela perdeu a mínima, você não pode vender aqui. Ainda bem que aqui não teve mínima, então se mesmo que você quisesse vender, você não conseguiu. Mas então eu vendi quando ela fez onde ela fez o cluster. Tá, mas esse cluster aqui não é cluster de venda. Beleza, pessoal? Não é um cluster de venda. Até para ser um cluster de venda, teria que vender. Se o mercado está caindo, faz uma vela. Por isso que a gente dá para esse volume. Faz uma vela com esse volume e depois não tem mais volume aqui, ó, não tem mais volume nenhum. Ó. Cadê o volume? Cadê o volume para cair? Não tem mais. Beleza, pessoal? Então sempre vai ser o oposto. Não vou dizer sempre, mas 80% das vezes o pensamento vai ser oposto. Aí justamente quando entra um volume, aqui ó, entrou volume, vamos ver onde entrou esse volume. Aqui ó. Quando entra esse volume, você fala, agora eu vou comprar, porque testou o fundo, vai subir. O mercado faz, graças a Deus também ele não deixa você comprar, porque não rompe. Mas se você estivesse pensando em comprar aqui e você compra volume, você ia falar, aqui ó, pô, agora vai. E o mercado faz um movimento contrário. Ele não faz novas máximas, ele faz uma barra estreita com baixíssimo volume, faz outra barra também estreita com baixo volume e outra barra de venda com baixo volume. Então o mercado está indicando que ele quer cair. Pelo menos momentaneamente. Não estou falando que o mercado vai cair 1.000 pontos, pessoal. Estou falando que o mercado vai cair, ou ele pode cair alguns pontos, 100 pontos, 200, 300, tá bom? Depois aqui embaixo, ele faz também, ele vem testar essa região, aqui é uma região bem importante. Então eu não fiz essa operação, não peguei confiança, beleza, não tem problema. Aqui também nós vamos levar em consideração que nós vamos ancorar a nossa VWAP para saber os pontos de possíveis paradas. Bem possível que essa VWAP esteja passando por aqui, então te dá mais uma condição para você poder vender. No outro slide eu vou fazer que a gente não vai ser nem slide, pessoal, vai ser um vídeo, porque tem coisa que eu tento ser mais dinâmico e não dá. Vai ser esse mesmo estudo, porém a gente vai colocar a VWAP em pontos importantes, como esse topo e esse fundo, e vamos colocar também esse topo e esse fundo, não sei onde bateu, vamos ver, esse topo e esse fundo, e também vamos colocar o Market Profile e saber se esse ponto era ponto relevante, se aqui era ponto relevante, às vezes era, não sei, e se aqui era ponto relevante, tá bom, pessoal? A gente vai olhar isso também. Então, para finalizar aqui, então o mercado, aqui a gente via que era ponto importante, independente de Market Profile, porque o mercado estava testando o ponto onde teve o checkout. Então, se a intenção desse player era comprar, era dar essa chacoalhada para botar o mercado para cima, quando o mercado chegou nesse ponto, ele iria defender a posição dele. Então, isso é uma questão também muito clara. Aqui também a gente consegue ver novamente a questão de região de sobrevenda. O mercado acelera na venda, aqui ó, o mercado acelera na venda, fazendo esse candle grande, com volume grande, vamos falar candle barra, né, barra larga,
com volume largo e fechamento próximo da mínima, pessoal. Beleza? Fechamento próximo da mínima, desculpa o barulho. Fechamento próximo da mínima e os próximos candles. Dois candles de força. Isso daqui você pode olhar na aula de preço, de VSA avançado já. Aqui, ó. Dois candles com força relativamente forte, né? Cadê? 2. Porém, o preço não anda. Então quer dizer que aqui está tendo uma absorção desse valor, porque tem volume alto na venda, mas o preço não cai. Então tem gente vendendo aqui e essa galera que está vendendo aqui pode ficar enrolado. Depois nós temos formação do cluster. Aqui, ó, barras fechando quase do mesmo nível. Aqui, encurtamento do impulso. Lembrando que encurtamento do impulso pode ser também movimento de onda, que a gente vai olhar também. Aqui eu estou falando só referente a padrões de vela, né? No caso de barra. Só em barra, 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 barra. E depois a gente vai olhar também no gráfico referente a quando eu tiver com o gráfico rodando para um lado e para o outro. Vai ficar mais fácil para mostrar. Depois ele faz um mini checkout. Aqui, ó. Volume mais de 7.500 no volume. Foi para baixo e voltou. Então quem vendeu esse rompimento aqui ficou preso nesse movimento de alta. Ok, pessoal? Então, a princípio é isso. É mais uma ferramenta que você tem para usar em preço e volume. E agora a gente vai matar essa situação aqui, colocando o VWAP móvel e o Market Profile. Beleza, pessoal? Então, essa aula era sobre isso. Estudo de SWOT e Cluster. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, deixar no comentário. Valeu!